Olá gente, tudo bem? Eu sou o Thiago e essa daqui é a continuação da nossa aula número 1. Agora nós vamos ver Teorema de Pitágoras, né? Bom, o Teorema de Pitágoras ele apresenta essa estrutura. A pergunta é, para que serve isso daqui? Bom, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado diretamente em triângulos retângulos e lembra lá que eu falei na aula anterior de segmentos incomensuráveis? Esse daqui é um exemplo. O Teorema de Pitágoras ele é uma aplicação, é uma relação que você vai aplicar num triângulo retângulo e onde geralmente você tem dois valores conhecidos e um desconhecido. Agora a gente tem que saber identificar esses elementos, é óbvio, né? Bom, você tem aqui o nosso Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras vai te dar um A, um B e um C. Quem são esses A, esse B e esse C? Bom, nós vamos aprender a identificar. Esse A nós vamos chamar de hipotenusa. Hipotenusa, só escrever aqui. Ele é o maior lado. Ele é o maior lado de um triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, a característica principal é um ângulo reto e ele ter três lados. Essa é a característica principal de um triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado. Observa aqui, ó, o B, o C, o B, o C, o B e o C nesses três triângulos que eu coloquei. Agora, observa o seguinte, que comparado com esses dois, o A sempre é maior. E o A, ele sempre está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, observe. Ele sempre vai estar do lado oposto. Se ele vai estar do lado oposto, significa que ele é mais fácil de identificar. É só você olhar para o lado oposto e, consequentemente, você encontra a sua hipotenusa. E os dois outros elementos nós vamos chamar de catetos. Esses catetos, no caso, são elementos que dão suporte ao seu triângulo. Ou ele vai ser uma base ou uma altura, ou ele vai ser elementos que estão sendo projetados por meio da nossa hipotenusa. Observa aqui, ó, a nossa base é o B e a nossa altura é o C. Aqui a nossa base é o C, nossa altura é o B. E aqui nesse caso não é que eles sejam alturas ou base, mas eles estão sendo uma projeção da nossa hipotenusa. Ok, estão projetando aí a hipotenusa, né? Como se fosse a hipotenusa fosse uma sombra sendo formada aqui embaixo. Sabendo disso, olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos aplicar essa fórmula com os elementos que nós temos aqui e, a partir do momento que a gente aplicar esses elementos nessa fórmula, nós vamos ter uma equação. Não é difícil de trabalhar com isso, mas, por favor, gente, presta muita atenção nisso daqui, tá? Bom, é só substituir. Nós temos o A, o B e o C. Nós vamos identificar cada um desses elementos. Nosso A é nossa hipotenusa. A hipotenusa é quem fica lá no lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós não temos a nossa hipotenusa, é o que nós vamos querer descobrir. O nosso B e o nosso C, tanto faz. Ou pode ser o 6, o B e o 8, o C, ou vice-versa, tanto faz. Eu vou chamar o nosso 6 de B e o nosso 8 de C. Pronto, temos os três elementos. O que a gente faz agora? Princípio básico de equações. Nós vamos substituir aqui na nossa fórmula. Vai ficar assim. A, eu não sei, né? Vou querer descobrir. O B é o 6. 6 ao quadrado. Lembrando que eles são ao quadrado. Tem que levar ao quadrado. E o C é o 8. Aplica aqui. Agora a gente resolve como uma equação normal. A ao quadrado eu não sei. 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado dá 64. Vamos organizar isso. Nós vamos ter A ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100. Princípios básicos de equações. Como você está querendo isolar o valor do seu A, você vai passar esse 2 para o outro lado. Só que, se um número está em potência de um lado, ele passa para o outro lado da igualdade como raiz. Isso daqui vai ficar organizado da seguinte maneira. A é igual a raiz quadrada de 100. Vai ficar desse jeito. E raiz quadrada de 100, nós sabemos que é, vou botar para cá, A é igual a 10. Significa dizer, então, que nossa hipotenusa aqui mede 10. 10 o quê? Bom, se fosse metros, seria 10 metros. Se fosse centímetros, seriam centímetros e assim por diante. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. O que foi dito no começo? Que a hipotenusa é o lado maior de um triângulo retângulo. E observe, nós tínhamos o 6, o 8 e obtivemos como valor de A, ou seja, a nossa hipotenusa, 10. E 10 é maior do que 6 e 10 é maior que 8, ele realmente é o maior lado. Bom, observe que o Teorema de Pitágoras é só você aplicar, saber identificar quem são cada um desses elementos e aplicar diretamente com os valores que você tem no seu triângulo retângulo. Bom, não é difícil, mas eu espero que você pratique isso, por favor. Assista essa aula de novo, essa identificação foi só um exemplo, nós vamos pegar outros exemplos na nossa próxima aula.
E eu espero que isso aqui esteja ajudando você, tá bom? Se você tem interesse de participar da nossa turma por videochamada pelo Zoom, entre em contato comigo, tanto aí nas minhas redes sociais como no meu contato do WhatsApp profissional. Eu vou ter o maior prazer de explicar para você como conhece nosso curso preparatório das escolas militares e para as escolas técnicas ao redor do Brasil. Até a próxima aula. Tchau!